Fala, baixista. A pergunta que não quer calar. Como tirar um som bonito do seu próprio instrumento? Fica aí que eu vou dar umas dicas. Olá, meu nome é Daniel Coelho, sou baixista, compositor, toco baixo elétrico e baixo acústico. Queria hoje tratar de um assunto que é muito importante. Para mim é um assunto, um dos mais importantes na música em si. Ter um timbre bonito vai te ajudar não só psicologicamente, você saber que tem um som bonito assim, mas vai te dar muito mais trabalho. As pessoas vão saber, pô, vai te dar muito mais trabalho, eu digo emprego, né? As pessoas vão lembrar de você, falar, puta, aquele cara tem um sonzão de baixo, então, de saxofone, enfim, de qualquer instrumento. Como eu estou falando do baixo acústico, eu vou abordar mais o baixo, mas o timbre é uma coisa muito importante. Então, como ter um timbre bonito? Como estudar? O que se leva em conta para se ter um timbre bonito? O ponto mais importante para mim em relação ao timbre é você ter esse timbre na sua cabeça. Você tem que conhecer o timbre que você acha bonito para você buscar ele no seu próprio instrumento. Então, não dá para você querer tirar um som bonito se você nem sabe o que é esse som bonito na cabeça, não é? Então, para isso você tem que ouvir muito, você tem que conhecer baixistas com timbres que você gosta, e mesmo essa questão de timbre bonito também é relativa, entrando nesse aspecto. Às vezes o timbre que eu acho bonito não é o timbre que é mais bonito para você. Mas você tem que ouvir bastante gente, você tem que, sei lá, no mínimo descobrir um cara que você gosta, ou uma baixista que você gosta, algum músico que tenha esse timbre que você acha bonito, e tentar ter esse som na cabeça, para quando você pegar o seu instrumento, você conseguir encontrar esse timbre, ou saber por onde buscar, saber o que você está buscando para ter esse timbre. O John Goldsby, eu não sei se eu pronunciei correto o sobrenome dele, mas ele é um baixista, um educador. Ele tem um livro dele muito bom sobre a história do baixo no jazz, se chama... Ele tem um livro, que é esse livro aqui, ó, The Jazz Bass Book, que é um livraço, bicho, muito bom. E nesse livro ele começa falando o seguinte, no comecinho aqui ele já fala, na página 1, tem um prefácio, não sei o que lá, mas na página 1 ele fala: muitos fatores determinam o som of our playing, do nosso som. Ele já começa falando isso, eu vou traduzir, tá? Livremente. Nós tocamos o que nós conhecemos, o que nós ouvimos e o que nós estudamos. A gente não consegue tocar coisas que a gente não conhece, às vezes por sorte. Às vezes a gente toca por sorte. Então isso é só para reafirmar meu ponto. Para você ter um timbre bonito, você tem que ouvir pessoas, ouvir baixistas com timbre bonito. Para tocar uma linguagem, você tem que ouvir essa linguagem. Então, isso entra em outro aspecto, que é, além de ouvir muito, tentar transcrever baixistas que você gosta. Então, eu acho que vale muito a pena você investigar baixistas importantes para a história do jazz. Eu tenho receio de fazer uma lista aqui e deixar nomes faltando, e aí, enfim, você ficar atrás depois e não conseguir. Eu vou citar os caras que eu gosto muito. Existe um baixista chamado Milt Hinton, que para mim tem um timbraço, tem um disco que ele toca em trio com Branford Marsalis, chama Trio Deep. Primeiro som um blues, que já começa, então como é um trio baixo, bateria e sax, tem bastante espaço para você ouvir o timbre dele. Bicho, ele tem um timbrão de baixo. Tem outros caras, pô, Christian McBride tem um sonzão, eu adoro o som dos baixistas europeus nos discos da ECM, o Ariel Anderson, por exemplo, tem um sonzão. Célio Barros, que é um baixista brasileiro, tem um sonzão. Então tem muita gente que tem um sonzão, mas você tem que ouvir as pessoas. Tem muitos detalhes, claro. Um instrumento europeu de 200 anos vai ter muito mais som que um instrumento chinês de 2 anos. Mas tem muito da mão do cara, da corda que ele usa, enfim. Então o que dá pra gente fazer com a nossa realidade é ter um som na cabeça e estratégias pra gente tocar aqui. Então vamos lá trazer as estratégias pra cá. Dito isso sobre ouvir, ter uma referência na cabeça, coisas que você pode fazer. A primeira é o posicionamento da sua mão direita. Se você posicionar a sua mão direita assim, como se você estivesse tocando baixo elétrico, porque você vai estar aqui, ó, no baixo elétrico, nessa posição. Se você trouxer essa posição aqui para o baixo acústico, sua mão ficaria assim. Essa posição vai ter um sonzinho muito magrinho na corda, além de mudar sua postura ergonomicamente, não ser positivo. O mais natural, você assim, colocando a mão para frente, é a sua mão ficar assim, certo?
Para você deixar a mão assim, você tem que mexer na postura, no mínimo no cotovelo, ou no pulso, ou nas costas. Então tem a questão física e de timbre em si. É um timbre muito mais magro do que se você tocar com a mão para baixo, usando toda a carne do dedo na corda, pegando o dedo todo assim. Então, o posicionamento da sua mão aqui vai mudar muito no seu timbre. Vamos usar a mesma posição de mão direita. Se você trocar de região no baixo, muda seu timbre. Por exemplo, aqui, ó. Vou descer um pouquinho. Tá vendo? O timbre vai ficando mais atacado aqui, mais estilingado, talvez uma palavra mais incisivo. Então isso tudo também influencia na sua busca de timbre. O que também me leva a um outro assunto. Muitas vezes você está num contexto que você quer buscar um timbre diferente do seu próprio. Por exemplo, eu prefiro tocar, a técnica que eu gosto, no som que eu gosto, é com a mão para baixo assim, usando o máximo de carne possível do meu dedo indicador e do dedo médio. Eu uso os dois revezando. Estou dizendo isso porque tem alguns baixistas, um muito famoso, por exemplo, que é o Ray Brown. Se você não conhece, procura saber. Ele usa o dedo indicador só. Só um. Eu acho bom também, mas eu prefiro usar os dois revezando. Para mim é mais fácil para fazer frases mais rápidas, por exemplo. Nem toquei uma frase tão rápida assim, mas se eu tiver que fazer alguma coisa mais rápida, com dois dedos é metade do movimento, né? Então eu acho mais prático. Um outro baixista que tem um timbraço também, o Ron Carter, que também é outro baixista que se você não conhece, vai conhecer, vai e procura saber. Ele usa os dois dedos ao mesmo tempo. Já dá um outro som. Também é a mesma coisa, mas aí tem muito também do tamanho do cara. O Ron Carter é muito maior que eu, tem uma mãozona assim. Então, bicho, isso também é muito particular. Por isso que eu digo de novo, você tem que ter um som que você gosta na cabeça, para você saber o que você está buscando, beleza? Então, assim, voltando ao que dá pra gente fazer com a nossa realidade é posicionar sua mão no lugar ideal. Mas aí você tá num contexto que, pô, sei lá, vai rolar um reggae e o cara quer que o timbre do baixo fique igual de baixista das antigas. Então você vai ter que mudar um pouco a posição da sua mão. Como é? Então esse timbre já não é a minha técnica ideal, não é a técnica que eu gosto, que eu vou fazer. Mas para esse contexto é o indicado. Pô, vai lá e se adapta. Você vai tocar uma coisa muito lenta, cara, muito bonito, assim. Então você não vai tocar estilingadão. Vamos supor que a frase, sei lá, uma frase... Se você fizer aqui... Só isso. Se você fizer aqui... já é outra parada. Então também varia muito do contexto que você está inserido e do contexto que você espera com aquele resultado. Então, o timbre, de novo, é muito particular. Você vai ter que conhecer timbres bonitos, ter na sua cabeça os timbres que você acha bonito para você procurar. E encontrou essa técnica. Vou de novo reenfatizar. Mão direita. O ideal para mim é com o dedo apontando para baixo. Um dedo, dois dedos ou 3 dedos. Você vai escolher o que você achar melhor. Você vai ver, por exemplo, que existe um baixista já falecido, né? Ele chama Niels Henning Ørsted Pedersen, que ele usava esses 3 dedos aqui. O próprio Célio Barros, que eu citei agora, que é um baixista brasileiro, bicho,
foda. Toca trompete também, trompa, enfim, cara, puta baixista, puta músico. Agora ele mora na Noruega, inclusive. Ele também usa os 3 dedos, foi ele que me elucidou para essa possibilidade. Eu estudei por um tempo, não é o que eu faço mais agora. Enfim, você pode procurar o que você achar melhor. 1 dedo, 2 ou 3, mas sempre com a ponta dos dedos para baixo, porque você vai ter mais carne para usar. E aí você vai ter que aproveitar o peso do seu braço aqui, ó, para você ter um som mais cheio do instrumento. Então você vai fazer com a mão direita um movimento circular e deixa o peso do braço na corda. Por exemplo, indicador aqui, ó, vou tocar a corda Ré solta. Eu vou tocar a corda Ré e meu dedo vai apoiar na corda Lá na sequência. Nessa eu solto o peso do meu braço. Vou tocar a corda Lá e apoiar o dedo na corda Mi. E na corda Mi você pode deixar ele embora. Se você estiver tocando uma passagem mais rápida, você pode só fazer o movimento giratório aqui, ó. Seu polegar vai estar apoiado aqui. Você só gira aqui, ó. A mão faz isso. É sempre esse movimento como se você estivesse abrindo um chuveiro. Você aproveita esse movimento aqui e traz para o seu corpo todo. Seja acompanhando, fazendo melodia, se for uma coisa rápida. Mais rápida não dá para você ficar soltando o peso todo, mas uma coisa mais lenta, dá. Isso dá para perceber um pouco pelo meu pulso aqui, ó. Ou acompanhando. Tem esse movimento aqui que é esse movimento aqui do braço descendo, sendo contido um pouco pelo movimento das cordas, beleza? Então, assim, os pontos importantes para mim são timbre. Você tem que ter na cabeça o que você considera um timbre bonito. Para isso você tem que ouvir baixistas. Quanto mais importantes na história, isso dá um pouco mais de aval, né, para você saber que é um baixista que tem um bom timbre. Por exemplo, esse que eu citei, o Ray Brown, pô, gravou com 1 milhão de pessoas. Então é um cara que tem um aval musical, um aval do meio, assim, ele, né? Então é uma referência boa. Mas às vezes você tem também a sua, você encontra a sua e aí você busca esse timbre que você gosta mais. Vários detalhes influenciam. O instrumento, a corda, a idade do instrumento vai influenciar muito, a corda, a qualidade do instrumento. Tem corda que é de tripa, tem corda que é de metal, então vai mudar tudo. Como acontece no baixo elétrico, uma corda de um jeito acontece um som, de outro jeito acontece outro som, mas o seu som, a sua mão chega o mais próximo possível do seu som. Se você toca com outro contrabaixo que não o seu, você consegue se aproximar ao máximo que você tem de som na sua cabeça, você consegue com outro instrumento tentar trazer para o seu. Um instrumento melhor vai melhorar o seu próprio som, mas se você estudar, focar nisso, tiver na cabeça essas coisas, um instrumento não tão bom vai te trazer uma sonoridade boa. É posicionar a mão direita bem, primeiro, ter esse som na cabeça, lembrar do posicionamento da mão direita, porque sim, o dedo aqui vai ter um som menor, o som vai ficar mais magro, com a corda para baixo, usando bastante carne, vai ter um som mais gordo, beleza? Então é isso, procura ouvir bastante baixista que você gosta. Se você tiver uma dúvida, me escreve que eu sugiro, pode fazer no comentário aí que eu escrevo umas sugestões dos que eu acho importantes você ouvir, baixistas que tem um timbre bonito, na minha opinião. E é isso, se você tiver algum outro interesse, algum assunto que você gostaria de saber, escreve também, que eu faço um vídeo, vai ser um prazer. E é isso, curte o vídeo aí, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de quando sair vídeo novo, toda semana tem algum, pelo menos um. E vamos que vamos. Abração.